Ciência no Rádio. Fenômenos no ar. MEC-AM em parceria com o Observatório Nacional. Pois é, e hoje um tema muito interessante, muito especial, eu diria, no Ciência no Rádio. Vamos falar sobre a história da astronomia no Brasil. Vamos contar um pouquinho, né, como é que isso tudo começou. O Brasil, claro, é um país jovem, né? Se fala de astronomia no mundo há muito tempo, muito mais tempo, mas no Brasil a astronomia é algo que a gente pode classificar como talvez um tanto quanto recente, né, se a gente comparar com outros países. E quem vai contar um pouco dessa história para a gente é o José Adolfo, ele que é astrônomo e professor do Observatório do Valongo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e nos dá a honra da sua participação no Ciência no Rádio de hoje. Bom dia, professor Adolfo. Bom dia. Bom dia, prezados ouvintes também do programa. Maravilha. Professor Adolfo, qual é digamos, aquilo que se chama de marco inicial, né? O marco zero da astronomia no nosso país? Bom, a astronomia começa realmente a partir do seu ensino nas escolas militares. A primeira, com a chegada de Dom João ao Brasil, no início do século XIX, veio a Academia Real dos Guardas Marinhas de Portugal, uma instituição, aliás, que nunca voltou a Portugal, as outras todas voltaram, e ela, no seu curso de matemático, que os guardas marinhos tinham que fazer, no terceiro ano tinha a disciplina de astronomia. Depois, também em 1810, o Dom Rodrigo de Souza Coutinho sugeriu ao Dom João, que criou a Escola Real Militar no Rio de Janeiro, que iniciou as suas atividades em 1811, que tinha o curso de engenheiro, e nesse curso de engenheiro, no quarto ano do curso de 7 anos, também tinha uma cadeia de astronomia. Na realidade, a astronomia, então, começou com as escolas militares no século XIX e evoluiu com essas escolas mesmo ao longo do século XIX. Perfeito. Agora, o papel, como é que a gente pode analisar, então, professor José Adolfo, o papel de Dom João VI no desenvolvimento da astronomia no Brasil e também dos seus sucessores, né? Pedro I e Pedro II. Bom, o Dom João VI, na realidade, foi responsável pela criação de várias instituições científicas na área do Rio de Janeiro, já que o Rio de Janeiro, quando a corte aqui chegou, era uma cidade pequena, de uns 45, 50 mil, um vilarejo, e aí não tinha infraestrutura, não tinha serviços, não tinha absolutamente nada. Então, Dom João VI teve que criou várias instituições, e especialmente as instituições militares, que foram responsáveis pela introdução da astronomia através de seu ensino no Brasil, foi devido a razões da questão de segurança e de formação de uma elite, porque não tinha nenhuma funcionários administrativos, a segurança do Brasil era precária, então havia necessidade de formar engenheiros e pessoal de mais alto nível. E isso impulsionou a criação de institutos militares, né, de academias, como chamavam, e progressivamente essas academias foram se desenvolvendo. O Pedro I, ele teve a participação, embora meio lateral, quando, através de um decreto imperial de 1827, criou o Observatório Astronômico do Rio de Janeiro, que foi uma proposta que veio da Câmara dos Deputados. Esse Observatório do Rio de Janeiro, embora nunca tenha saído realmente do papel, foi o princípio do observatório que é hoje o Observatório Nacional, né, em 1827. Depois, Dom Pedro II
era um amante da astronomia, ele gostava muito e ele apoiou a criação de atividades no observatório que foi refundado, digamos assim, em 1846, o Observatório Imperial do Rio de Janeiro, através de esforços pessoais mesmo dele, doando equipamentos. Ele era um astrônomo amador e esse foi ele o responsável pela chamada do astrônomo francês Emmanuel Lier, que foi diretor do Observatório Imperial em 1870, e que a gente pode dizer que Emmanuel Lier foi o iniciador da astronomia mais profissional no Brasil, porque com as escolas militares a astronomia era uma área aplicada, era a astronomia que a gente chama astronomia esférica, astronomia de posição, que era necessária para os navios e determinações de geodésia, de posições. O Emmanuel Lier, ele tinha intenções de transformar o Observatório Imperial, não como mudando o seu objetivo, e mudou de apenas um observatório para a prática dos alunos das escolas militares, em um observatório que fornecesse serviços e também fizesse pesquisas em astronomia. Entendo. Agora, professor José Adolfo, você falou de Pedro II, e ter um imperador que pessoalmente gostava de apreciar, de observar os astros, né, que tinha isso até como hobby também, isso foi decisivo para que a astronomia no Brasil se desenvolvesse? Eu acho que sim, foi uma parte importante, mas principalmente no período do Império, né, que é relativo a ele, a astronomia era muito incipiente no Brasil. E a força que o Dom Pedro II deu foi importante, certamente, para o desenvolvimento da astronomia. Entendo. Agora, no caso, pelo que o senhor tão bem menciona, a origem da astronomia no Brasil foi ligada à própria questão da segurança nacional, né? Em relação a um melhor conhecimento dos limites, né, do nosso território. E como é que se deu essa transição para, digamos, o meio civil, a população em geral? Como é que se deu essa transição do interesse pela astronomia, do interesse pelas descobertas astronômicas para a população comum, enfim? Bom, o ensino nas escolas militares, como eu já disse, era especialmente voltado para aplicações práticas de astronomia, né? O público tinha muito pouco, digamos assim, acesso ou mesmo interesse, era muito pouco. Realmente, a astronomia brasileira teve um período, ela era militar, basicamente a escola militar. Em 1858, ela criou o curso de engenharia civil, e aí foi uma espécie de transição, porque antes era todas só engenheiros militares, né, e oficiais militares que tinham acesso, formavam-se na escola militar. E em 58 foi criado o curso de engenharia civil na escola central, que era o nome da escola, passou a chamar Escola Central na reforma, e essa criação, embora ainda com a administração militar, resultou na criação da Escola Politécnica do Rio de Janeiro em 1874, que é uma instituição civil e que incrementou enormemente as atividades em vários ramos da engenharia e mesmo da ciência. Esse processo da astronomia basicamente continuou ao longo do início do século XX e
realmente, do ponto de vista, teve uns períodos de, digamos, vamos dizer assim, vacas magras em termos de interesse, porque os observatórios do Rio de Janeiro tinha 2 observatórios. O observatório da Escola Politécnica, que era voltado para a prática dos alunos da Escola Politécnica, dos engenheiros e geógrafos, e o Observatório Imperial, que não era destinado à prática, mas sim a atividades astronômicas. Ambos os observatórios, na década de 20, moveram-se dos lugares originais. O observatório da Escola Politécnica, que hoje é o antecessor do Observatório do Valongo, da qual eu faço parte, ele mudou-se, ele era originalmente no Morro de Santo Antônio, que com seu desmonte ele mudou-se para a atual localização, que é o Morro da Conceição, o Morro do Valongo, ali no centro, no Porto Maravilha. E o Observatório Imperial, que depois virou Observatório Nacional, mudou-se do Morro do Castelo, também por força do desmonte, para a atual localização de São Januário, não é São Cristóvão, né? Isso teve um período meio conturbado com as ditaduras do Vargas, mudanças sucessivas de métodos de pedagogia, de nomes de instituições, e aí a astronomia no Rio de Janeiro ficou meio estagnada nesse processo. O Observatório da Escola Politécnica, por uma força de mudança de seu foco de atividade, passou a ser mais ligado à geodesia. Seus professores de astronomia acabaram abandonando as instalações do Observatório do Valongo, quer dizer, da Escola Politécnica. Durante muitos anos ele foi reencontrado somente em 1957. Sim. E 57 marca um ano de virada, porque foi um ano geofísico internacional, e nesse ano houve o lançamento de satélites. Estava previsto, não o russo, o Sputnik foi uma surpresa, mas era o americano, que acabou sendo lançado depois dos Sputniks, né? E aí houve um recrudescimento do interesse público pela astronáutica, mas como a astronáutica está ligada com a astronomia, né, levou a isso. O professor Alércio Moreira Gomes, que era também astrônomo do Observatório Nacional, e Mário Dias, também astrônomo do Observatório Nacional, saíram do observatório e fundaram na então Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil, nome antigo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sim, o curso de astronomia, o curso de graduação a nível superior, e que começou a funcionar em 1958. Durante 50 anos, esse curso foi o único curso de graduação em astronomia do Brasil. E agora já não é mais, porque já tem outros cursos espalhados. Começou em 2009 com a USP, tendo um curso dedicado. Agora, professor, um detalhe. Por tudo que o senhor nos conta, é inequívoca a ligação, a relevância do Rio de Janeiro para o desenvolvimento da astronomia no Brasil, não é isso? Com certeza. Só foi a origem da astronomia no Brasil, está no Rio de Janeiro, como eu disse, através das escolas militares em seu ensino, né? Depois, mais tarde, no século XX, já São Paulo, através da USP, assumiu, de certa maneira, a liderança da astronomia, porque enquanto o Rio de Janeiro se encontrava numa fase, digamos, de maré baixa, em termos de astronomia, São Paulo, através começou a mandar os seus estudantes, não de graduação, porque não tinha graduação em astronomia, mas sim de pós-graduação, para fazerem pós-graduação no exterior. Tá? E isso foi um impulso muito grande na astronomia brasileira. Entendo.
Professor José Adolfo, queremos aqui agradecer imensamente a sua participação, né, seus tão relevantes conhecimentos sobre a história da astronomia no Brasil. Tivemos uma revista, né, dessa história, no caso, mais de 2 séculos aqui, expostos em pouco mais de 10 minutos. Não é para qualquer um. Queremos aqui, mais uma vez, então, agradecer penhoradamente a sua participação, professor José Adolfo, que é astrônomo e professor do Observatório do Valongo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Quando a gente sempre fala, né, de história, o mais interessante é mostrar que existe um passado que deve ser sempre revisitado, recontado, e que serve de base para que um novo período, né, seja escrito. Então, que essa história tão rica sirva de base, sirva de estímulo para, né, mais investimentos e mais descobertas no campo da astronomia em nosso país. Não é isso, professor? Mais uma vez, muito obrigado. Eu agradeço muito a atenção e aos ouvintes da Rádio MEC e espero que a astronomia brasileira realmente tenha se desenvolvido nos últimos tempos muito com a participação em consórcios internacionais e tem sido relevante até mesmo em termos internacionais. Tá bom? Ok, muito então. Obrigado e tenha um bom dia. Para o senhor também, muito obrigado, professor José Adolfo, ele que participou hoje do quadro Ciência no Rádio, que é uma parceria, né, já tradicional, posso dizer, da Rádio MEC AM com o Observatório Nacional. Ciência no Rádio. Fenômenos no ar.